O início do século XX foi marcado por um mover do Espírito de Deus sobre o seu povo. Como resposta de oração e busca, em 1906, irmãos que cultuavam na Rua Azusa, Los Angeles, liderados por William Joseph, que pregava sobre arrependimento de pecados e santificação, foram revestidos pelo poder do Espírito Santo. O que poderia ser uma experiência isolada, rapidamente se espalhou pelo país e o mundo. Lugares como Kansas, Nova York, Inglaterra e Escandinávia. Com o passar dos anos, o fogo do avivamento ia se espalhando por todos os lugares. E com o Brasil não seria diferente. O país já tinha uma fé cristã bem estabelecida. Missionários batistas estavam presentes em solo brasileiro desde 1871 e no início do século já contava com igrejas em algumas capitais como Salvador, São Paulo, Belém, Manaus e Recife. Seminários foram criados para a formação de líderes brasileiros. Ao olhar de fora, o cenário cristão parecia estar perfeito. Porém, algo ainda não se encaixava. A década de 50 foi um marco na história. O Brasil e o mundo viviam seus anos dourados, uma tentativa de transformação social, econômica, urbana e comportamental. Líderes encontravam em relatos dos norte-americanos uma experiência que parecia nunca ter sido experimentada por eles. Livros como de George Ridout, Poder do Espírito Santo, e pregadores como John Edward Orr e Boatwright proclamavam que o batismo com o Espírito Santo era uma experiência de revestimento de poder a ser buscada para além do novo nascimento, confrontando os próprios irmãos a buscarem esse poder do alto. Essas mensagens tiveram um forte impacto dentro das igrejas tradicionais da época, e nomes importantes no meio batista, como José Rego do Nascimento, Enéas e Rosivaldo de Araújo, vivenciaram esse batismo no movimento que ficou conhecido como Renovação Espiritual. Estava acontecendo aqui em Pernambuco um movimento de renovação espiritual. Naquele período, Deus estava visitando o povo com o mover do Espírito, buscando mais poder da parte de Deus. E esse movimento aconteceu de uma forma muito intensa na segunda igreja batista em Casa Amarela, pessoas igual dela. E eu fazia parte da igreja, mas eu era garoto, um garoto ainda naquela ocasião. E ali Deus começou a visitar e a trazer de forma mais poderosa a ação do Espírito Santo na vida daqueles pastores, daqueles irmãos. Profundo arrependimento e quebrantamento, ânimo renovado para testemunhar, grande ousadia na pregação, profunda alegria no espírito, muitas conversões e sinais marcaram a vida e os ministérios desses homens quando receberam a renovação espiritual. Eis que o semeador saiu para semear. Essa foi a comparação feita pelo pastor Rosivaldo de Araújo sobre a renovação espiritual. Ela não acontece instantaneamente. Assim como em Atos, foi necessária uma preparação para esse acontecimento, que se repetirá até a volta de Jesus. O início de 60 não foi fácil para aqueles que estavam à frente da renovação. Os mais tradicionais não entendiam e julgavam como uma falta de reverência e mover da carne as reuniões que aconteciam. O medo da nova geração era de se envolver com o que até então, na opinião dos mais conservadores, era o movimento da carne e não duraria. Perseguições e boicotes eram feitos. O objetivo era sufocar e envenenar esse movimento, o que não deu certo. O
programa de rádio Renovação Espiritual, criado por Rosalie Appleby e apresentado pelo pastor José Rego, se espalhava nas casas de centenas de cristãos. Congressos de jovens levavam milhares aos pés do Senhor. Quanto mais oprimiam a renovação, mais fortalecidos os irmãos se tornavam. O Nordeste estava tomado de reuniões sem fim, de oração e pregação da palavra. Com corações contritos e renovados, em 1967, 12 irmãos da primeira Igreja Batista em Paudalho foram expulsos ao proclamarem a mensagem de renovação espiritual para o povo de Deus. Parecia não haver espaço para o mover do Espírito Santo no meio tradicional. O que acontece? Esse mover do Espírito veio aqui para Paudalho, através de uma irmã, de uma serva de Deus, que era daqui, que era a irmã Maria da Luz, e Deus trouxe a luz sobre a irmã Maria da Luz, trouxe a luz do Espírito, o poder do Espírito, e isso aconteceu. E depois ela começou a orar e a buscar mais Deus com mais alguns irmãos. E o resultado é que surgiu aqui, na época do trabalho, e nos anos 60. Eu era pequena, não era muito grande, mas era pequena porque eu já estava na quinta série, entendeu? Aí começou o trabalho de Deus com as pessoas de Deus. Aí foi muito bonito isso. Mas ainda assim, isso não foi o suficiente para pará-los. O que começou com pequenas reuniões, com 12, na casa da irmã Maria da Luz, se transformou em algo maior. Pessoas de outras denominações queriam experimentar poder do Espírito e liberdade da adoração. Eu não era crente, nem minha família, nasci na cristã. Mas eu fui criada presa sem sair para canto nenhum. Não conhecia o cinema, não conhecia o circo, não tinha televisão naquela época, não ia para festividade nenhuma. Me juntei com uma mulher que tinha lá perto da minha casa, tinha amizade com ela, uma velhinha. Eu sei que ela disse assim, eu acho que hoje vou dar uma volta na rua. Ela fazia o que na rua? Eu sei aproveitar que o papai está doente, está internado, eu vou aproveitar para sair, vou dar uma fugida. Aí ela fez, tu vai fazer o quê? Eu digo, eu vou ver o cinema. Disseram que tem um cinema ali, eu não sei como é o cinema. Eu vou descer e vou olhar. Aí eu olho para mim assim, botou para ir, né? Não é melhor ir para a igreja comigo, não? Eu disse, sou mulher, para a igreja assim, para conhecer a igreja ali. Passei que eu olhei assim na porta, vi a igreja cheia de gente, por tudo cantando. Aí eu disse, acho que eu vou olhar um pouquinho aqui. Cheguei no último banco e sentei. Eu fiquei lá, sentada. Aí ela estava na frente junto com o povo, nem me viu. Fiquei lá escutando. E o culto se movimentando, muito animado. Foi em 68, foi o ano da renovação espiritual. Quem tomava conta dessa igreja era aquele pastor que morreu, Rosivaldo Araújo. Mas ele não podia estar aqui, que ele era geral, né? Ele mandava a gente. Cada domingo mandava uma pessoa, mandava um grupo de jovens, mandava instrumento. Foi um trabalho tão bonito, eu me embelezei com o culto. Eu achei tão bonito que esqueci do cinema. Era muita glória, muita aleluia, muito batismo do Espírito Santo, muita profecia. Foi uma coisa muito séria. Naquela época, quando começou, não tinha lugar para a igreja, não tinha tempo. Aí ela cedeu a casa dela. Ela era professora, já aposentada, sabe? A filha dela, nessa época, não era aposentada. Trabalhava na prefeitura. Mas ela ensinava corte. Ela que me ensinou a costurar, aprendi corte com ela. Aí fazia, reunia lá para dentro da cozinha dela, lá dentro, né? E fazia o culto. Às vezes vinha irmão do Recife de fora, o pastor mandava diáconos de fora para fazer o trabalho. Até 9 horas da noite, mas era uma bênção. Elas eram da igreja batista, mas a batista tradicional não cria no batismo com o Espírito Santo. Aí, através da renovação, teve um grupo que creu no batismo com o Espírito Santo, nas profecias, dom de língua. Aí não podia ficar na batista, renovação. De lá muita gente foi batizada com o Espírito Santo. Deus deu dom às pessoas, dom de profecia. Deus que ele já era do evangelho e se levava a palavra e através disso, mas eles tinham. Foi o irmão Abigail que pegava muito o evangelho na nossa casa. E depois veio meu tio, fez tudo lá em casa, quando nós conhecemos a igreja, a congregação. E depois da igreja passou para outro lado, lá para uma igreja. E foi assim, sempre
saindo assim, alugava aqui, alugava ali, e nós ficava. Foi quando nós viemos aqui, que ficou um terreno da igreja, e construímos com muito sacrifício, os matos muito grandes, viu? E era uma alegria para construir essa igreja, e até hoje eu permaneço, desde 9 anos, eu estou na presença do Senhor. O grupo cresceu e tornou-se uma congregação da Segunda Igreja de Casa Amarela, até que, em 9 de janeiro de 1975, foi inaugurada a Igreja Batista Monte Oreb, em Paudalho.